Olá, aluno do sexto ano, tudo bem? Nessa videoaula de hoje, iremos falar sobre os agentes externos que atuam na transformação do nosso relevo. Nas aulas anteriores, a gente falou sobre os agentes internos, que eram o tectonismo e o vulcanismo. E hoje nós vamos falar dos agentes externos. O que são esses agentes externos? Também chamado de exógenos. O que seriam esses? Seriam a água, o vento, o próprio ser humano, a fauna, a flora. Então, nessa imagem aqui, mostra justamente a ação de agentes externos. Nós já vimos alguns conceitos na unidade passada, intemperismo e erosão. Nessa unidade agora, nós iremos aprofundar um pouquinho sobre esses conceitos. Intemperismo. O que seria o intemperismo? Conjunto de processos causados pela ação dos agentes exógenos. O que seriam agentes exógenos? Agentes externos. Então, isso é o intemperismo. Esse intemperismo, nós temos três tipos. O intemperismo físico, o intemperismo biológico e o intemperismo químico. Então, nessa imagem aqui, eu tenho uma situação de uma rocha-mãe que sofreu intemperismo físico, biológico e químico e que deu origem ao solo. Então, aqui, ó, nós temos esse intemperismo físico, tem aqui a rocha nua, por exemplo. Nós temos o intemperismo biológico, com a ação de líquens e musgos, e também o intemperismo químico, provocado pela água. Aqui embaixo eu coloquei para vocês esses exemplos mais detalhados. Então, intemperismo físico. Ele fala aqui que pode ser a ação do gelo, dos ventos ou variação de temperatura. Então, nessa imagem aqui, ó, eu tenho duas situações, ó. Estão vendo que essa água em forma de sólido, no caso gelo, ela provoca esse intemperismo físico. Então, nós temos aqui a chuva, a água da chuva que vai penetrando nas rochas, nas fendas das rochas, e depois, quando nós temos uma queda da temperatura, essa água congela, transformando-se em gelo. Então, nós temos aqui uma consequência desse intemperismo físico, provocado pela variação de temperatura, que no meu caso aqui envolve o gelo, certo? Então, esse gelo aqui acaba causando intemperismo na rocha. Intemperismo químico tem a ver com a água da chuva. Nessa imagem aqui, percebam que essa rocha ela foi bastante transformada. Pelo quê? Pela ação da água. Isso aqui, ó, é um calcário, uma rocha sedimentar, que devido à ação da água, no caso, sofreu aí esse intemperismo químico. Já o intemperismo biológico é provocado por líquens, bactérias e musgos. Então, eu tenho aqui, ó, um exemplo desse intemperismo biológico. Sementes penetram nas rachaduras das rochas. Situação aqui da letra A. Começa aí, então, a crescer uma plantinha, uma árvore. E depois, essa árvore exerce pressão sobre as rochas, causando um intemperismo biológico. Biológico vem de ser vivo, que é formado por líquens, bactérias, no caso, musgos. Ok? Além do intemperismo, nós também vimos sobre o processo de erosão e sedimentação. São três processos diferentes, mas eles se complementam. O que seria a erosão? É o processo de desgaste e transporte de rochas e de solo, que variam em tempo e intensidade conforme os agentes atuantes, até a parte mais baixa do relevo.
onde esses sedimentos foram depositados, ou seja, onde ocorreu o processo de sedimentação. Aqui uma imagem do próprio livro de vocês, que está na página 119. Colocou: os rios carregam grande quantidade de sedimentos sólidos e dissolvidos. Parte desses sedimentos pode depositar-se em seus leitos e parte é levada até os oceanos. Aqui, por exemplo, o Rio Branco. Pode observar aqui, ó. Estão vendo essa parte aqui formando tipo bancos de areia no meio do rio? Isso aqui são sedimentos que foram carregados pelo rio, ou seja, foram depositados no leito do rio. Então, onde esse rio deságua, que por exemplo no oceano, nós temos o processo de sedimentação, que é o acúmulo de sedimentos, que são depositados nas partes mais baixas do relevo. Bom, dentre os agentes de erosão, esses agentes externos, nós temos alguns que são principais, como as chuvas, os rios, os mares, as geleiras, os ventos e o próprio ser humano. Então, é isso que nós vamos tratar um pouquinho hoje. Nós temos aqui, ó, essa imagem mostrando um rio escavando um vale. No caso aqui, uma erosão fluvial. Aqui nós temos esse mar esculpindo um rochedo. Então, nós temos a erosão marinha. Aqui, o agente é o vento, erosão eólica. Aqui, o agente é a geleira, erosão glacial. E aqui, nós temos um agente que é justamente, vamos lá, a água da chuva, erosão pluvial, ok? Tudo bem que esses tipos de erosão podem ser intensificados pela ação do ser humano. Então, vamos detalhar um por um agora. Erosão pluvial. Pluvial vem de chuva. A chuva é um agente que atua muito sobre o nosso relevo. Por que eu falo sobre o nosso relevo? Nós vivemos em um país tropical. Grande parte do nosso país é tropical. Então, é um país que não é tão seco. Nós temos chuvas aí, principalmente no verão. E dependendo do lugar, chuva o ano todo. Essa chuva, ela provoca essa erosão. Eu tenho aqui, ó, uma foto mostrando uma erosão provocada pela chuva, erosão pluvial. Aí coloquei em países tropicais como o Brasil, com alto índice de pluviosidade, ou seja, de chuva, as chuvas são importantes agentes modeladores do relevo. Então, você tem aqui uma encosta íngreme, que muitas vezes essas encostas não são cobertas por vegetação e, consequentemente, você tem aí um deslizamento. Nós tivemos, no início desse ano, uma intensa chuva atingindo aí grande parte do nosso estado, principalmente nas regiões íngremes. Então, isso aí provocou aí muitas enchentes em nosso estado. Próxima erosão, então. Erosão marinha. A erosão marinha é provocada pela ação da água do mar. Então, esse tipo de erosão é muito comum nas áreas litorâneas, desgastando as rochas das encostas e gerando sedimentos que podem formar praias, restingas e falésias. Então, tem uma situação aqui da formação de uma falésia. A falésia é justamente esse paredão rochoso que foi esculpido pela ação da água do mar. Então, percebam como que era a rocha próxima ao mar e como que ela se transformou. Então, a água do mar foi batendo nessa rocha e acumulando sedimentos, e esses sedimentos vão formar, por exemplo, as praias.
Nessa foto aqui, existe uma falésia, percebam? E aqui nós temos a água do mar. Então, esse mar aqui, que esculpiu, está esculpindo essa falésia, ok? Então, aqui nós temos sedimentos originados das falésias, dessa decomposição dessa rocha aí próxima aos mares. Erosão fluvial. Fluvial vem de rio, provocada pela ação dos rios, das águas dos rios. E isso aí pode fazer o quê? Escavar e formar meandros. O que são meandros? Meandros são essas curvas que aparecem aqui ao longo dos rios. São curvas e laços sinuosos. Perceba aqui a presença de um meandro. Os materiais recolhidos durante esse tipo de erosão são transportados pelos rios em seus leitos, podendo chegar ao mar. Então aqui, por exemplo, esse rio esculpiu aqui esse relevo, formando aqui uma espécie de cânion. Então, esse rio aqui, ele carrega o quê? Sedimentos provenientes dessas rochas. Então, quando ele, por exemplo, deságua no mar, ele poderá formar uma planície composta de sedimentos carregados por esse rio, ok? Então, os rios exercem 3 papéis essenciais na modelagem do relevo: o intemperismo, a erosão e a sedimentação. Erosão eólica. Eólica vem de vento. O agente responsável é o vento, que desgasta as rochas. Ele é muito comum em regiões litorâneas, porque a presença do vento ela é muito maior. Também nas regiões desérticas e semiáridas. Nós temos o deserto Saara, cuja ação do vento é muito grande. Ele forma uma espécie de dunas aqui, nesse deserto do Saara, forma essas dunas, ok? E aqui nós temos a ação do vento que esculpiu essa rocha sedimentar, no caso aqui é um arenito, formando uma espécie de taça. Essa foto aqui fica no Parque Estadual de Vila Velha, no estado do Paraná. Então, o que aconteceu? Como se formou essa taça, esse formato dessa rocha? Areia, que ela é carregada pelo vento, ela bate na rocha, alterando a parte de baixo, a parte inferior da rocha, formando essa escultura que nós temos aqui, ó. Então, o vento, ele age muito mais na parte de baixo da rocha, porque ele também pode carregar a própria areia que vai esculpir essa rocha. Erosão glaciária. Glaciária vem de gelo. Ocorre em regiões de clima frio e temperado. Consiste no deslizamento de placas de gelo, carregando detritos de rochas. Nesse processo, pode haver a escavação de vales. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Percebam que tem como se fosse uma estradinha criada pelo próprio gelo, que vai esculpindo aqui as montanhas. Isso aqui é lá na Suíça, são os Alpes suíços. Então, esse gelo transformando aqui esses Alpes na Suíça. E também essa erosão glaciária forma os fiordes. Os fiordes são exemplos de vales glaciais estreitos e profundos que foram cavados pela erosão glaciária. Então, tem aqui, como aqui, justamente esses fiordes. Aqui é um fiord da Noruega, ok? Justamente essa escavação aqui feita pela ação do gelo. Aqui está como se fosse água, porque esse gelo ele já derreteu. Ação do ser humano. Nós chamamos essa ação, essa erosão provocada pelo ser humano, como erosão antrópica. Antrópica vem de ser humano. Também chamamos de erosão acelerada. Por que erosão acelerada?
porque as transformações realizadas pelo ser humano nesse relevo, principalmente o terrestre, são muito intensas, muito rápidas. E ele provoca essas alterações com qual objetivo? Por exemplo, na construção de uma cidade, de uma estrada, de pontes, de plantações, enfim. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, a formação de uma pedreira em Cuiabá. Então, ele alterou esse relevo, cortando aqui parte da rocha para extrair, por exemplo, um mineral. Aqui eu tenho a extração de minério de ferro na África do Sul, feita pelo ser humano, que transforma também o relevo. Vocês também já estudaram que uma das técnicas bem utilizadas no Sudeste Asiático é o terraceamento, que são construídos degraus para facilitar a atividade agrícola e evitar a erosão do solo. A formação desses degraus também são feitas pelo ser humano e nós chamamos de uma erosão acelerada. É o homem alterando, no caso aí, o relevo montanhoso.